colocar aqui para gravar. Pronto. Então, turma, a gente seguir aí uma sequência lógica. A gente viu os naturais, que estavam dentro dos inteiros, que estavam dentro dos racionais. Então, foi uma sequência lógica, bem específica. Só que agora os irracionais não é uma sequência, não é sequencial, tá? Ele é um adendo ali do ladinho, certo? Ele está excluído dos conjuntos numéricos, ele está separado, ele não está dentro dos demais. Então, olha só, vamos lá. Uma pequena introdução, né? Os números irracionais são números decimais, infinitos e não periódicos, né? O que é isso? É um número odioso, é um número odiável, que ninguém gosta. Esse é um número irracional. Ele é decimal, né? O que isso significa? Ele tem vírgula. Ele é infinito, né? Para completar a nossa situação. E ele não tem um período. Então, de número irracional, a gente nunca quase sabe nada. Nunca é possível fazer contas, resolver problemas envolvendo números irracionais. É impossível. Não é impossível, mas é muito complicado. E esses números irracionais, eles não podem ser representados por frações. É a diferença das dízimas periódicas que a gente viu na aula passada nos números racionais. Elas podem ser representadas por fração sempre. Então, elas são racionais. Aqui, esses números irracionais, eles não podem ser representados de nenhuma outra forma. Eles são números únicos, né? Totalmente péssimos. Seguindo a nossa introdução. É interessante notar que a descoberta dos números racionais foi considerado um marco nos estudos da geometria, tá? Especificamente. Eu já vou comentar sobre isso com vocês. Isso porque preencheu lacunas, como, por exemplo, a medida da diagonal de um quadrado de lado igual a 1. Então, assim, turma, o último conjunto numérico a ser descoberto, como eu já falei para vocês, foram os inteiros, mas porque a ideia de número negativo era uma coisa muito abstrata para a gente. Antes deles, sim, foi descoberto os irracionais. E já foi há muito tempo atrás, lá com os pitagóricos, tá? Os pitagóricos eram os seguidores de Pitágoras. Eles estudavam, principalmente matemática, né? Em específico a geometria, porque eles gostavam, tá? E eles que descobriram os números irracionais, começando com essa ideia que eu estou trazendo aí na tela de vocês. Eles pensaram lá num quadrado, certo? E esse quadrado tinha lado 1, né? Seja lá 1 centímetro, 1 metro, não tem importância. O lado desse quadrado é 1. Eles queriam calcular a diagonal desse quadrado. Foi esse o problema que eles pensaram. Então, olha só. Existe uma coisa que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é o Teorema de Pitágoras, certo? Ele relaciona os lados de um triângulo retângulo com a sua hipotenusa, né? Então, se a gente está olhando aí para esse quadrado, dividindo ele ao meio, ali na diagonal, nós temos dois triângulos, um de cada lado, certo? Então, é usando o Teorema de Pitágoras que a gente chega em qualquer coisa desse sentido. Qual que é o Teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos lados é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha que coisa estranha até de se falar, né? Principalmente ainda mais para entender. Mas o que é isso? Nós temos aqui a diagonal valendo d ao quadrado, se vocês olharem aí na tela de vocês. Deixa eu colocar aqui minha caneta. Ó, diagonal, então, d ao quadrado igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, d a gente não sabe o que é. Eu mantenho d ao quadrado. Igual a 1 quadrado mais 1 quadrado, né? Porque os dois lados valem 1, certo? 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Então, ficou d ao quadrado igual a 2. Quando nós temos uma incógnita ao quadrado igual a um número, para descobrir qual é essa incógnita, tem que extrair a raiz dos dois lados. Foi o que ele fez ali. Então, nossa diagonal, que era o que nós estávamos procurando, ela vale raiz de 2, né? Olha só que coisa anormal, né? Quanto vale raiz de 2? Quando os pitagóricos chegaram nesse resultado aí, raiz de 2, eles ficaram lá teorizando, né? Meu Deus, quanto vale raiz de 2? O que isso significa? Foram aproximando raiz de raiz e nunca chegava a uma resolução, tá? Por quê? Raiz de 2 é um número racional.
Então, daí eles chegaram nos números irracionais. Eles perceberam que eles iam aproximando, 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 e sempre davam um novo número após a vírgula, mas que isso nunca ia acabar. E eles também não tinham uma sequência. Daí veio os números irracionais, tá? Como vimos, a medida da diagonal do quadrado é a raiz de 2, né? E o problema é justamente que o raiz de 2 ele é decimal, é um número com vírgula, é 1, alguma coisa, e é infinito, e não tem período. Então, nada pode ser feito com eles. Então, assim, por mais que a gente fique tentando aproximar, como os pitagóricos fizeram, a gente nunca encontra um número exato para essa raiz, porque não existe, tá? Então, eu coloquei para vocês a aproximação de raiz de 2 até a 12ª casa, certo? Ou seja, foi bem longe. E alguns exemplos de outros irracionais. Raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, tá? Geralmente, essas raízes todas que não são exatas são sempre números irracionais, certo? Números racionais e dízimas periódicas, tá? Eles se correlacionam, mas não da forma como vocês podem estar pensando. Por quê? Como eu falei lá no início, turma, números irracionais são dízimas, mas não são periódicas, porque as dízimas periódicas são racionais, não irracionais, tá? Então, mesmo que esses irracionais sejam números decimais infinitos, não tem como representar em fração, então a gente não tem nem ideia de como que é esse número na realidade, ele é só um número infinito, tá? A parte decimal que compõe uma dízima periódica tem um período, foi o que eu falei para vocês várias vezes na aula passada. A gente sabe o que está se repetindo ali após, sempre. Só que, nesse caso dos irracionais, a gente não sabe nunca, certo? Então, olha só, recapitulando o que a gente viu na aula passada. 0,333 é uma dízima periódica. Por que ela é uma dízima periódica? Porque eu consigo escrever como 1/3, né? 1/3. Então, beleza, ela é racional, certo? Eu sei o que está se repetindo após a vírgula. No caso dos irracionais, a gente não sabe o que se repete após a vírgula. Então, não tem como escrever de outra forma. Portanto, as dízimas periódicas não são números irracionais, tá? Então, isso a gente já havia concluído antes. Classificação dos irracionais, tá? Tem umas classificações bem específicas. Os números racionais podem ser algébricos ou transcendentes. Será algébrico quando satisfaz uma equação algébrica de coeficientes inteiros, e se não for algébrico, então será transcendente. O que quer dizer essa coisa toda difícil de se pronunciar? Um número irracional ele vai ser algébrico quando a gente tiver uma álgebra envolvida, né? Ou seja, letras. Se eu ficar envolvendo letras na minha conta, então ele é um número irracional algébrico, né? Uma expressão algébrica, é quase a mesma coisa. E ele é transcendente quando somente eu escrever um número. Por exemplo, raiz de 3. Raiz de 3 é um número irracional transcendente, tá? Porque é só um número. Então, por exemplo, a gente tem ali, ó, raiz quadrada de 2, a gente pode escrever como x² menos 2 igual a 0. Então, a raiz quadrada de 2 é um número irracional algébrico, tá? Porque a gente escreveu em forma de álgebra, tem um x ali, tem uma incógnita. Então, é um número irracional algébrico, certo? Π, né? Π, tenho quase certeza que quase todos vocês já ouviram falar do π, né? Ele é aproximadamente 3,14, né? Foi Pitágoras, os pitagóricos que descobriram esse número, certo? A gente representa por esse símbolo aí, mais ou menos isso aí. Estou tentando desenhar aqui com a mão, para não precisar ir para o quadro, né? Π é mais ou menos isso aí, e ele é irracional. Ele é aproximadamente 3,14. Mas, na realidade, essas casas aí, após a vírgula, elas nunca terminam, elas são infinitas, tá? Então, ele é irracional, não tem muito o que fazer. A única forma de utilizar esse número é aproximando ele, certo? Ele é a proporção da medida da circunferência. Então, mais uma vez aí, os números irracionais salvando na geometria, certo? Tendo aquele espacinho que sobrava ali na circunferência. Outro exemplo de irracional, esse número de Neper, vocês nunca mais vão ouvir falar dele depois dessa aula aqui. É muito específico.
Ele também pode ser conhecido como constante de Euler. Ele é representado por um E. Ele é 2,71 infinitas casas. Né? E tem também o φ. Φ já é mais utilizado na geometria, mas talvez vocês também nunca mais vejam ele. Uma única certeza é que π vocês vão sempre ver na escola, tá? Sempre, principalmente no ensino médio, que ele começa a aparecer em física também, certo? Vamos ver um pouco sobre o número de ouro, tá? Esse número de ouro, ele é uma razão áurea, né, que é conhecida como divina proporção, certo? Por quê? Porque ele é encontrado em vários elementos da natureza, certo? Ele está presente em coisas como a casca de um caracol, as plantas, né, o formato como as plantas nascem. Tudo isso tem ali o número de ouro, uma proporção divina. É tudo matematicamente calculável, matematicamente perfeito. Por isso esse nome, divina proporção, né? Porque para quem acredita no divino, né, ele usou justamente essa proporção para construir a maioria das coisas, né? Como se fosse assim, é tudo matematicamente perfeito, certo? Daí que vem o número de ouro, porque ele está em quase tudo, né? Inclusive, né, quando as pessoas tomaram conhecimento do número de ouro, começou a ter pinturas, esculturas, construções dessa forma, porque você se sente mais agradável com pinturas que têm o número de ouro, porque ela tende mais à perfeição, né? Nada é perfeito, mas o número de ouro tende à perfeição. Eu ia passar uma animação para vocês, mas não tem tempo para isso, né? Já vai ser 5 horas para o pessoal do Jardim das Oliveiras. Conjuntos numéricos, tá? Os subconjuntos. Então, olha só, o conjunto dos irracionais é representado por I. Então, a gente sempre vê que ao final não, até no meio da aula, qual que é a representação do conjunto numérico que foi discutido na aula. Então, a gente tem o primeiro, que é representado pela letra N, que são os naturais. Depois nós temos o que é representado pela letra Z, que são os inteiros. E aí nós temos o que é representado pela letra Q, que são os racionais. E agora nós temos representado pela letra I, que são os irracionais. Então é um pouco intuitivo, né? N naturais, I irracionais. Então é parecido, tá? A união do conjunto dos irracionais com os racionais, porque como eu falei para vocês no início da aula, eles não estão correlacionados. Então, se nós unirmos os racionais e os irracionais, a gente tem o último conjunto numérico que nós vamos estudar ainda na aula que vem, que são os reais, tá? Precisa fazer a união desses dois, porque os irracionais são um balãozinho ali excluído do lado, certo? O conjunto dos números racionais, assim como todos os outros conjuntos que a gente estudou, tem infinitos números, não tem como dizer quantos elementos ele tem, é infinito, tá? Então não tem como dizer se tem mais racionais ou irracionais. Essa é a representação, tá, turma? Muita atenção aí, certo? Ali no centro nós temos o N, que representa os naturais. Conjuntinho pequeno, primeiro conjunto, são aqueles números mais simples, né? 1, 2, 3, naturais. Ampliando um pouco mais, nós temos aqui os inteiros, né? Se vocês perceberem pelo desenho, os naturais estão dentro dos inteiros, está ali dentro, está contido ali. Por quê? Os inteiros são os naturais mais os negativos. Então, você adiciona ali os números negativos aí, -1, -2, -3 e por aí vai. Vocês vão ter aí os inteiros. Aí, ampliando mais ainda, nós temos aqui os racionais, que aí já entra as frações, as dízimas. Então, nos naturais, a gente tem só os números simples, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Ampliou para os inteiros, agora nós temos os negativos, -1, -2, -3 e por aí vai. E ampliando mais um pouco, a gente pega tudo isso, mais as frações, as dízimas, os números com vírgula todos, certo? E ali do lado, separado de todo mundo, nós temos os irracionais, tá? Porque eles não estão coexistindo. Então, um exemplo para vocês. Se eu pegar um número natural, eu sei que esse número natural é inteiro e também é racional, porque está tudo um dentro do outro ali. Então, o número natural, ele é inteiro e ele é racional. Assim como o número inteiro,
Ele é inteiro e também racional. Talvez ele seja natural, mas eu tenho certeza que ele é racional. Já os irracionais é diferente, ele não tem como eu pegar um número racional e ele ser racional também ao mesmo tempo, ou ser natural, ou ser inteiro ao mesmo tempo. Não dá. Ou é racional ou é irracional, não tem outra opção. E a junção disso tudo, né, essa bola toda aí, formam os reais, que é justamente o que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, alguns exercícios, pessoal. Quero que vocês façam aí, né, abram um caderno e façam somente a resolução, como sempre, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês e nós resolvemos essa questão, tá? Deixa eu ver quantos exercícios eu separei para vocês. 4 exercícios, tá? Coisa fácil, coisa simples. Terminando esses 4 exercícios, a gente já finaliza a aula de hoje, tá? Então, 5 minutinhos para vocês resolverem esse aí, certo? E nós já resolvemos. Vamos lá. É para tentar, tá, turma? Tentem resolver. Não tá tão difícil.
Vamos lá, turma. Eu vou cancelar aqui o meu compartilhamento de tela e vou ligar a câmera agora para vocês, né? Eu estou dizendo para o pessoal do Jardim das Oliveiras que talvez tenham que centralizar aí a minha tela, fixar para poder ver o quadro, tá? Então, na verdade, não vai ser necessário. Não vai ser necessário. Vou voltar aqui, porque essa dá para resolver só na fala. Ó, turma, ele está pedindo esse exercício aí para observar 5 números que ele traz aí e assinalar qual deles são irracionais. Então, olha só, o primeiro número. 2, 21, 21, 21, 21, infinito, 21. Ele é irracional ou irracional? Ele é racional, tá? Porque nós sabemos que ele, após a vírgula, está repetindo 21, 21, 21, vai ficar nesse 21 para sempre. Então, como nós sabemos o que está se repetindo, ele é um número racional. Segundo número, temos ali 3,21, 22, 23 e por aí vai. Nós não sabemos o que vai se repetir ali após a vírgula, né? Está tendo números aleatórios. Então, como é uma dízima e eu não sei o que se repete após a vírgula, é um número irracional. O terceiro, π sobre 5. Π a gente acabou de ver que é irracional. Então, se eu dividir ele por 5, ele vai continuar sendo irracional, certo? O 4 ali, 3,1416. É racional, né? É um simples número ali, uma pequena dízima, ela não é infinita nem nada. Raiz de menos 4, né? E agora esse raiz de menos 4? Raiz de menos 4 é possível que seja racional? A gente tem que pensar isso. A gente consegue encontrar um número, né, que elevado ao quadrado dá menos 4? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né, turma? Não tem como encontrar um número que elevado ao quadrado é menos 4. Só que também esse número não tem como ser irracional, certo? Ele é complexo, ele já é outra coisa. Então, os números que nós temos aí que são irracionais é a alternativa 2 e a alternativa 3. Uma dízima que eu não sei o que se repete até depois da vírgula e aquele π sobre 5, tá? Alternativa C, certo? Tá ali, alternativa C, 2 e 3. Próximo exercício. Parecido, tá, turma? Verdadeiro ou falso? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem e aí nós já resolvemos. Vamos lá, valendo. 5 minutinhos, rapidão.
Certo, turma. Vamos resolver isso aí, então. Ó. É para assinalar verdadeiro ou falso, certo? A primeira afirmativa, a primeira assertiva, diz: a letra grega π representa o número racional que vale tanto. Já estava errado no início, certo? Π não é número racional. A gente já viu isso 3 vezes. Só um momento. A gente viu aí que o π é número irracional. Então, essa primeira aí, vou ver se eu consigo desenhar ali com a mão. Essa primeira aí é falsa. Um F bem horrível. Essa é falsa. A segunda assertiva. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjuntos dos números reais e possuem apenas um ponto em comum. Essa também é falsa, tá, turma? Por quê? Eu mostrei lá para vocês naquele desenho, já vou até voltar lá. Irracionais é uma coisa, racionais é outra, literalmente, totalmente diferente. Vou voltar aqui nesse desenho. Tá vendo ali? Eles são coisas separadas. Irracionais está de um lado, racionais está do outro, que é o Q e o I. Eles não têm nenhum ponto em comum. Que eu falei para vocês, não tem como a gente pegar um número e falar, não, esse número é racional e irracional. Não tem como. Então, essa é falsa. Eles não têm nenhum ponto em comum. A terceira assertiva. Toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros. Portanto, é um número racional. Essa é verdadeira, né? Uma dízima periódica é exatamente isso, turma. A gente pega uma dízima, que é um número com vírgula com infinitas casas, e consegue escrever no formato de fração. Por isso é uma dízima periódica. Então, o que sobrou aí para a gente como resposta? Falso, falso, verdadeiro. Aqui, ó, alternativa D. Próxima questão. Aqui a resolução, né? Falso, falso, verdadeiro, alternativa D. Próxima questão. Mesma coisa, tá, turma? Verdadeiro ou falso? Vou dar 5 minutinhos para vocês e nós já resolvemos. Vamos lá, turma, vamos resolver logo esse exercício próximo para eu poder liberar vocês. Para classificar novamente em verdadeiro ou falso. A primeira assertiva diz: um número natural pode ser um número irracional. Isso é falso, né? De novo, mesma coisa, pelo desenho. A gente vê que de um lado tem os outros conjuntos e do outro somente os irracionais. Então, essa primeira aí é um número natural, não pode ser um número irracional. Isso é verdadeiro.
certo? 2. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Essa é falsa, né? Justamente pelo mesmo propósito. Não tem como os dois coexistirem. De um lado tem racionais, do outro irracionais. Então, essa é falsa. A 3. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Essa é verdadeira, né? É o contrário da número 2. 4. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais. Essa é completamente falsa, né? Pelo mesmo motivo da segunda. Não tem união entre esses dois conjuntos. Isso não existe. 5. Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Essa é falsa. A gente já tem... Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. É falsa. A gente viu justamente vários exemplos de racionais que eram raízes, tá? Então ficou aí pra gente verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. Letra A, tá? Vamos então, vamos ver aqui se está certo a resolução. Estou explicando para vocês exatamente o que cada um é verdadeiro ou falso e letra A no gabarito. Vamos então para a última questão, tá, turma? Novamente, é para vocês acharem apenas uma correta, tá? Essa não é verdadeira ou falsa, então não vou precisar fazer nada no quadro, tá? É só para vocês acharem uma alternativa correta. Analisar as 5 e achar qual que é correta. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá, turma? Essa é a última questão. Aí eu já libero vocês, tá? Vamos lá, 5 minutinhos. Vamos lá, turma, vamos resolver essa última questão e já terminar a aula de hoje. As alternativas abaixo fazem afirmações sobre o conjunto dos números irracionais. Qual delas está correta? Alternativa A,
O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Essa aí está completamente errada, né, turma? Completamente. Vou colocar um X até maior. Por quê? Os irracionais não podem ser escritos na forma de fração, né? Se pudessem, seriam racionais, certo? Então, essa está completamente errada. A B. No conjunto dos números irracionais, é possível encontrar alguns números inteiros, como raiz de 2. Essa está duplamente errada, né? Porque nos irracionais a gente não encontra número nenhum, né? Só irracionais. Não tem como encontrar um número inteiro, então aqui devia excluir. E ele diz ainda que raiz de 2 é um número inteiro. Piorou, está 2 vezes errado. Letra C. O conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos. Essa dá para confundir, tá, turma? Mas está errada também. Porque existem algumas raízes que não são quadrados perfeitos, mas também não são irracionais. Elas são, por exemplo, 1,20, certo? 1,20. Dá para achar um número cuja raiz é 1,20. E ele não é irracional. E também não é um quadrado perfeito. Letra D. O conjunto dos números irracionais é constituído por todos os decimais que não são números racionais. Essa é verdade. Certo? Marcar o certinho aqui. Essa é verdade. Se eu tenho um número decimal e eu não consigo escrever ele no formato de fração, né? Ou seja, ele não é racional, então ele com certeza é irracional. Ele é um ou é outro. Certo? E letra E. O conjunto dos números racionais também contém dízimas periódicas. Isso aqui é completamente errado, né? A gente já viu várias vezes que nos irracionais não tem dízimas periódicas, certo? Então, letra D. Tá aí a resolução para vocês, né? Eu explico exatamente o que é e que a D é verdadeira e por quê, tá? E terminou. Eu vou mandar essa apresentação para vocês. Eu me esqueci de mandar essa semana a apresentação. E na próxima aula nós vamos concluir o assunto de conjuntos numéricos, tá? Na próxima aula vai ser números reais, que são todos os números. A gente conclui, certo? Então, por hoje é só isso, tá, turma? Tchau e até a semana que vem. Tchau, professor. Professor, até semana que vem, professor. Tchau, até semana que vem. Semana que vem.